Bom, gravando, luz, câmera e ação. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Não. Que bom que está tudo Sim, certo. está bem. Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, a gente está assim, tentando se adaptar, né, ao aplicativo, ao Zoom, mas nessa adaptação alguns problemas vêm acontecendo, tá? Na última semana, nós tivemos a aula um pouco maior, certo? A escola, né, comprou o plano do Zoom para que a gente pudesse ter a aula um pouco maior, tá? Mas mesmo assim, esses problemas vêm acontecendo, certo? De cair a conexão, a gente ter que fazer tudo de novo, enfim. Então, antes de começar com a aula, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Caso aconteça de cair a conexão, ou da professora ou a de vocês, tá? Tentem entrar de novo pelo mesmo link, certo? Se não der mais, se não for possível, e ainda estivermos em aula, aí vocês olhem lá no grupo, porque a professora vai orientar ali pelo grupo o que é para fazer, tá? Se é para entrar de novo, ou se a gente já encerrou e aí vocês fazem as atividades, enfim. Aí fiquem de olho lá no grupo, tá? Então, hoje a nossa aula é de História, na apostila regional, e se tivermos um tempinho ainda, vamos trabalhar Filosofia também, tá? Daí hoje trabalharemos 2 disciplinas, certo? Eu quero saber por que o Brian está com a câmera fechada. Pode abrir a tua câmera, Brian? Obrigada. É assim mesmo, câmera aberta, né? Bom, então vamos lá. A professora, desta vez, vai tentar compartilhar a tela da apostila regional com vocês, tá? Eu tirei umas fotos da apostila e salvei em PDF para tentar compartilhar com vocês, certo? Então, vamos tentar ver se eu consigo. Isso. Estão vendo? Tá todo mundo vendo? Tá. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas já ajuda, né? Então, a gente trabalhou na última aula de História também sobre a imigração, né? O que os imigrantes alemães, né, que foram uns dos primeiros a chegar aqui em Santa Catarina, o que eles passaram, né? Todas as dificuldades que eles tiveram antes de vir para cá e quando chegaram aqui, né? Nós vimos, por exemplo, que as moradias deles, né, eram muito simples. Muitas vezes eles tinham que dividir a própria moradia com os animais, e isso acabava que prejudicava a saúde deles, né, por causa da falta de higiene, e eles tinham também falta de alimentos, né, falta de muitas coisas. E quando eles chegaram aqui, no início não foi muito diferente, né? Eles também tinham muitas dificuldades quando foram construir as moradias, porque eles tinham que limpar o terreno para poder construir, para poder plantar, né? Apesar deles ganharem do governo um terreno, mas eles tinham que fazer tudo, né? Não era simplesmente chegar e morar. Então, eles passaram por muitas dificuldades. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a imigração italiana, tá? Os imigrantes italianos contribuíram muito para a formação aqui do nosso povo, tá? Então, vamos lá. Alguns anos após a chegada dos primeiros alemães, outro grupo de imigrantes chegou a Santa Catarina, os italianos.
Assim como os demais imigrantes, os italianos desembarcavam de navios, né, principalmente no Rio de Janeiro, e viajavam até Santa Catarina por terra. E nós vimos que esses caminhos por terra, eles eram muito difíceis, né? Eram estradas, caminhos de difícil acesso. A vinda deles para cá eram em grandes navios, porque na época não se tinham outros transportes, né, que fossem capazes de trazer os imigrantes até as nossas terras. Então, esse transporte se fazia de navio. E aí desembarcavam principalmente no Rio de Janeiro, porque ali haviam portos, né? E eles desembarcavam ali e dali vinham para cá por difíceis caminhos terrestres, tá? Até aqui alguma dúvida? Não? Certo. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente tem o mapa, né? E o caminho percorrido. Então, os italianos saíam, né, daqui, da Itália, e vinham de navio, tá? Aqui está apontando direto para Santa Catarina, mas a gente já viu que eles vinham até o Rio de Janeiro, né? De navio, e de lá para cá vinham por caminhos terrestres, tá? Era uma viagem muito longa, né, gente? Eles vinham andando. Não vinham andando, vinham com carroças, né? Os animais puxando, tá? Eles não vinham andando, mas mesmo assim os caminhos eram bem difíceis. Carroças ou barcos? Não, da Itália até o Brasil era de navio, né? E aí depois a gente viu que esse caminho até Santa Catarina eram por caminhos terrestres, tá? Agora, os italianos, eles começaram a chegar a partir de 1850. E aí eles fundaram, né, várias colônias, como do Rio dos Cedros, Rodeio e Ascurra, em torno da cidade de Blumenau, Porto Franco e Nova Trento, nas proximidades da cidade que a gente conhece como Brusque, Luiz Alves, na região de Itajaí, e aí depois eles ocuparam áreas entre Lages e o litoral. Assim como os alemães, os italianos também recebiam lotes de terra para construir moradias e realizar a agricultura. Então, assim como os demais imigrantes, eles também recebiam, né, as terras, tá? Para poder, então, cultivar, construir as moradias, né? Mas também não foi fácil, tá? Os italianos, eles também enfrentaram muitas dificuldades logo que chegaram aqui em Santa Catarina. Devido à falta de alimento, inicialmente, eles comeram muito pinhão. Vocês sabem que aqui na nossa região, na região serrana, nós temos muito pinhão. Para nós aqui é um alimento que nem chama muita atenção, porque para a gente é comum, né? Mas em várias outras regiões do Brasil, onde não é muito frio, esse alimento ele não é comum, tá? Mas quando os italianos chegaram aqui, para não passar fome, eles comeram muito pinhão. A alimentação deles era baseada no pinhão, porque aqui na região tinha muito, né? Era facilmente encontrado. Eles plantavam trigo, milho e uva. E da uva eles faziam o vinho. A gente sabe, né, que os italianos têm uma fama muito grande de fazer vinhos muito saborosos, né? E aqui eles plantavam também a uva e faziam o vinho com ela. Essa é uma família de imigrantes italianos que vieram aqui para Santa Catarina. É um retrato
de uma família de italianos. Então, a gente vê 4 filhos, né? O pai e a mãe. E uma coisa interessante é que, para os italianos, as crianças também ajudavam na lavoura, no trabalho doméstico, no trabalho da lavoura, né, de colheita, de plantação. As crianças, assim que elas conseguiam entender e conseguiam fazer o que era preciso, eles iam trabalhar junto com os pais. Até aqui alguma dúvida? Não? Vocês estão muito quietinhos. Agora, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, porque as atividades eu não bati foto, porque a minha apostila tem a resposta, né? Então, as atividades eu não bati foto. E na página 15, vocês têm uma atividade onde vocês vão observar uma família de colonos trabalhando na colheita, tá? E a gente tem aqui uma legenda explicando essa foto, tá? Ô Vinícius, tu pode ler a legenda, por favor? Ficou página aqui. Página 15. E os italianos também enfrentaram ali, tia? Não, só a legenda da foto ali na imagem, pare e repare. Pare, repare onde? Na página 15. Na atividade. Tá, como assim? É ali, familiares de... Deixa que eu leio, deixa eu... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pode ler, então, Gabriel Ló. Os italianos também enfrentavam... Não, Gabriel, não é isso, Gabriel. É a legenda da fotografia, gente. A legenda da imagem. Posso ler? Deixa que eu leio. Pode ler, Liz. Pode ler, Liz. Família de colonos trabalhando na colheita de trigo. Concórdia. Isso. Todo mundo achou agora? É só a legenda da imagem, tá? Da atividade. Então, como a Liz leu pra gente, uma família de colonos trabalhando na colheita de trigo em Concórdia, tá? Concórdia, Santa Catarina, certo? Depois de analisar aquela imagem, vocês vão responder as perguntinhas A, B e C. Na letra A, quais pessoas estão trabalhando na fotografia? Eu não quero saber exatamente quem é, se é o João da Silva, se é o Antônio Manuel, não é isso, tá? Olhem a imagem e escrevam aquilo que vocês estão vendo. O que eles estão fazendo, então, de acordo com a imagem e com a legenda, tá? E a letra C, de acordo com a imagem, o que podemos destacar a respeito do trabalho entre os imigrantes? A professora falou alguma coisa para vocês a respeito do trabalho dos imigrantes antes de iniciarmos a atividade, tá? Quem é que trabalhava também ali na família dos imigrantes, tá? Nicolas e Kim, câmera aberta. Dilnei, eu não estou te vendo. Qual é o problema, Kim? Que a câmera está fechada? Kim? Ô, tia, que eu nem vi, só que eu coloquei o penal na câmera. Ah, tá. E o Nicolas e o Kim, por que a câmera está fechada? Peraí, tia, já vou abrir. A tia botou um recado lá no WhatsApp. Eu vi. O WhatsApp. Ô tia, na letra E é para colocar colonos ou homens, mulheres, crianças? Então, eu não vou responder agora. Façam o que vocês estão vendo para depois a gente corrigir. O que você está vendo, Ana Clara? Escreva aquilo que você está vendo. Vocês vão analisar a imagem e também a legenda. E escreva aquilo que vocês estão vendo.
tá? Depois eu corrijo. Aqui em 5, 10 minutos no máximo, a gente já estará corrigindo, tá? Terminou, Vitor? O Vitor acho que tá com a câmera congelada, que eu não tô vendo nenhum movimento. Acabei. Terminou, Lara Caetano? Eu acabei. O Google não para de passar aqui. Bem, já passou umas 2 vezes aqui. Enquanto vocês estão aí terminando, eu tô vendo que a maioria já terminou, né? Mas a professora vai fazer uma chamadinha bem rapidinho, tá? Amanda? Tá ali. Quem eu já vi que tá, eu só vou falar o nome, tá? Ana Clara, Ana Paula. Ana Paula tá aí? Se eu tô. Ah, tá. O Antônio, a Betina, o Bruno, o Brian, Davi Henrique. Davi Henrique? Eu não tô vendo ele. Ele não tá, tia. Ele não Certo. Davi Perim, tá. Dilnei, Gabriel Volpato, Gabriel Loquim, Laís, Lara Amador, Larissa, Laura não está, né? A Laura... O Léo, Alice, Miguel Mai, Miguel Fornaza, Miguel Simadon, Natália, Nicolas, Pablo, Brian fechou a câmera. Pedro, Roger, Suzana, Vinícius e Vitor. Pablo, fecha o microfone. Só mesmo o Davi, Henrique e a Laura, né? Ok. Vamos, então, à correção das atividades, pessoal. Então, quais pessoas aparecem na fotografia? Vamos ver, Ana Clara, o que você colocou? Eu coloquei uma família de colonos, homens, mulheres e crianças. Exatamente, muito bem. Uma família de colonos, né? E esta família é composta por, na verdade, são 2 mulheres, 2 homens e uma criança, tá? Então, é a família de colonos com 2 homens, 2 mulheres e uma criança, tá?
A letra B. Tia, eu botei diferente. Eu botei filhos e colonos. É que, assim, a gente tá vendo que é uma família, né? Mas a gente não tem como dizer se são filhos e pais, tá? A gente sabe que é uma família porque está ali na legenda, tá? Mas o que a gente tem certeza é que são homens, mulheres e crianças, certo? Então, na letra B, Roger, o que essas pessoas estão fazendo? Teu microfone está fechado, Roger. Elas estão cortando um tipo de mato. O que está dizendo lá na legenda da fotografia? Posso falar, tia? Na colheita de trigo. Isso, então elas estão colhendo trigo, tá? A família toda, né, está trabalhando na colheita de trigo, tá? Lembram que na explicação a professora falou para vocês que os italianos eles plantavam principalmente trigo, milho e uva, tá? Com a qual eles fazem o vinho. Então, nessa fotografia especificamente, nós temos uma família de colonos, homens, mulheres e crianças, tá? Trabalhando na colheita do trigo, certo? Lara Caetano, de acordo com a imagem, o que podemos destacar a respeito do trabalho entre os imigrantes? O que a gente pode falar sobre o trabalho deles, Lara? A Lara não está mais aí? Tia, olha só, eu fiz todas, ó. Só que essa foi a única que eu não entendi, eu achei meio complexa e não entendi muito bem. Tá. Pessoal, quando vocês não entendem alguma coisa, vocês devem me perguntar. Não foi uma e nem duas vezes que eu perguntei se vocês haviam entendido, né? Foram mais vezes. Então, assim, não entendeu? Pergunta, tá? É que eu achei que só devia perguntar agora. Não, pode perguntar. Eu só não vou dizer a resposta completa, né? Mas eu vou explicar. Se você não entendeu a pergunta, então a professora explica, certo? Olha só, Lara, a respeito do trabalho dos imigrantes italianos, tá? Na fotografia, nós estamos vendo que a família toda está trabalhando. E uma coisa que hoje em dia não é comum, tá? E, na verdade, é até contra lei, é uma criança trabalhar, né? Então, o que chama a atenção nessa fotografia a respeito do trabalho dos imigrantes italianos é que todo mundo na família trabalhava, né? Inclusive as crianças. Não tinha distinção de idade, de gênero, né? Todo mundo trabalhava, inclusive as crianças, tá? Alguém fez de alguma forma diferente que gostaria de compartilhar? Ô tia, eu não sei se a minha ficou diferente, mas ela não ficou muito, não sei. Eu não sei se ela tá tão certa. Pode ler, Betina. É que eu não botei tão complexo, eu botei assim. Podemos destacar que, além dos adultos, crianças também estão trabalhando na colheita. Ótimo, Betina, isso mesmo. E aí, a gente pode aproveitar esse momento para abrir aqui uma discussão, tá? Naquela época, crianças trabalhavam e trabalhavam muito. Hoje em dia, infelizmente, ainda temos crianças que trabalham, né? Em situações, assim, bem complicadas. Ô tia, na verdade não é que não pode, tipo, forçar a criança a trabalhar. Não pode, Gabriel Ló, tá? É proibido por lei. O trabalho infantil, ele é proibido por lei. É claro que nada impede de você colaborar
com o serviço doméstico, com o serviço aí na sua casa, com aquilo que os seus pais trabalham, né? Nada impede. Ajudar. Só que isso não pode prejudicar, por exemplo, os teus estudos, né? O tempo reservado para a criança brincar, para a criança se divertir, né? A gente tem que entender que infância, né, é um período da vida da gente que a gente não deve trabalhar. A gente pode colaborar, claro. Aqui em casa, por exemplo, todo mundo colabora, tá? Um lava a louça, o outro varre, o outro cuida do Joaquim. Mas isso é uma colaboração. Eles jamais, aqui na minha casa, jamais eles deixam, por exemplo, de estudar ou de ir para a escola, né? Ou de fazer um trabalho da escola, porque tem que lavar louça. Ó, pessoal, o problema que a professora falou para vocês realmente aconteceu. A nossa aula irá encerrar daqui 10 minutos, tá? Aí eu vou mandar um outro link para vocês, tá? Fiquem de olho lá no grupo, que eu já mando em seguida outro link para vocês, para a gente poder terminar, tá? Enfim, aconteceu, Gabriel, não sei te explicar, tá? Sobre, então, o trabalho infantil, a gente sabe que hoje em dia é lei, né? Criança tem que estudar, não tem que trabalhar. A criança tem os seus direitos garantidos Até por com que lei. idade? Como? Até com que idade? Até com que idade criança não pode trabalhar? Olha, a criança pode trabalhar, na verdade, o adolescente já, né? A partir dos 14 anos, como jovem aprendiz, tá? Aí ele vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele não vai deixar de estudar. E aí vai trabalhar em uma área em que ele está estudando e pretendendo trabalhar futuramente, tá? Mas aí... Ô, tia, Oi? o meu pai disse que com os 12, 13 anos eu já posso ir lá para a fábrica ajudar, empacotar um pouco de prego lá, fazer Então, algumas mas aí... coisinhas para aprender assim. Pois é, daí o que o teu pai falou? Ele disse que tu pode ir para a fábrica para ajudar. É diferente, Não tá? Uhum. É Ô, tia, diferente. quando meu pai era criança, ele ajudava o pai dele, ele dividia caminhão às vezes porque eles iam lá pegar comida, né? Daí ele dividia caminhão e meu pai também, ele carregava saco de trigo nas costas, hoje em dia não pode. Uhum. Então, pessoal, o que acontecia antigamente e ainda acontece hoje em dia é que muitas famílias responsabilizam as crianças pelo sustento da família. E é isso que não é legal, né? Como é que uma criança de 14 anos pode ficar responsável de trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar a família, né? É complicado. E no Brasil a gente tem muito disso, tá? Só que assim, cada caso é um caso, né? Cada caso tem assim suas particularidades, é diferente. Então, a gente não está aqui para condenar ninguém, nem para dizer o que é certo e o que é errado. Nós estamos falando aqui de lei, tá? Hoje em dia, a lei protege a criança, protege o adolescente, né? Contra maus tratos, exploração, né? A lei protege a criança e o adolescente. E a lei, ela existe para ser... Por que tem lei? Para ser respeitada. Para ser respeitada, para ser cumprida. As leis, elas existem para organizar uma sociedade, né? Para que a sociedade não vire uma bagunça, certo? Então, se a lei existe, é para um bem maior e é para ser seguido, né? Bom, até aqui, tudo bem? Tudo bem? Oi? Eu trabalho
Não, Vitor, você pode até colaborar, ajudar a sua mãe, mas o que você está fazendo agora? Agora, É. eu tô ajudando aqui em casa. Não, agora, nesse momento, Vitor, o que você está fazendo? Eu tô fazendo aula. Então, você não deixa de estudar para trabalhar, né? Você colabora com a sua mãe e isso não é problema, tá? Isso não é problema. Você é o irmão mais velho, você tem 2 bebezinhas em casa. Você colaborar com as tarefas da casa não é exploração, não é trabalho infantil. É colaboração. Tem que haver aí uma distinção, tá, pessoal? Certo? Eu tenho certeza que os pais de vocês, em momento algum, vão preferir que vocês trabalhem do que vocês estudem, tá? Pelo menos agora, durante a infância e a adolescência de vocês, vai ser assim, né? Oi? Ô, tia, aqui em casa tem tempo pra tudo. Tem tempo pra cuidar do meu irmão, tem tempo pra estudar, tem tempo pra brincar, pra fazer as coisas de casa. Tudo aqui tem um horário. Pois é. E tem horário para estudar, não tem? Então. Vamos lá, então. A gente tem 4 minutinhos até terminar esta aula, tá? Então, eu vou explicar o restante para vocês, para eu poder gravar só essa aula aqui, tá, gente? Então, olha só. Com o decorrer do tempo, deixa eu tentar compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Ó, com o decorrer do tempo, as colônias italianas se desenvolveram e nelas foram construídas igrejas, escolas, lojas, né? As doenças e a falta de instrumentos de trabalho também foram problemas que os imigrantes italianos tiveram de enfrentar, como a gente já falou anteriormente, né? Então, os imigrantes criaram também associações. Nelas, as pessoas se ajudavam em momentos de dificuldades. Assim, quando alguém ficava desempregado, doente ou sofria acidentes no trabalho, a associação ajudava com dinheiro. Naquela época, né, não tinha aposentadoria, benefício do governo, não tinha nada disso, tá? Então, as pessoas mesmo se uniam para ajudar umas às outras. Aqui a gente tem um jogo de bocha, que era um jogo que eles passavam o tempo, tá? Também temos o jogo do Morra, tá? Que também era um jogo onde eles passavam o tempo, né? E aí, esses jogos, eles eram muito apreciados entre as pessoas, principalmente a bocha entre as pessoas de mais idade, tá? Sou bom na bocha. Pois é, ó, hoje em dia os jovens também têm adotado essa prática. Aí, pessoal, aqui a gente fala de outros deslocamentos, né, em Santa Catarina, tá? Aqui já por volta de 1920, migraram para as nossas terras muitos descendentes de imigrantes vindos do Rio Grande do Sul, tá? Então não eram de outros países, mas sim de outros estados. Eles se instalaram aqui. Aí, depois de alguns anos, esse local onde eles se instalaram, né, cresceu, e na tentativa de conseguir terras e melhorar de vida, por volta de 1950, muitos se deslocaram principalmente para o sul do Paraná, em União da Vitória. Aí aqui fala, né, de alguns deslocamentos dentro do próprio estado, as cidades que mais cresceram, tá? Blumenau, Criciúma, Joinville, né? Que as pessoas saíam das suas propriedades rurais no interior e vinham, então, para essas cidades, tá? Vamos ver o que mais aqui. As nossas terras foram ocupadas por diferentes grupos, indígenas, portugueses, africanos, né? Como vocês sabem, e também pelos imigrantes europeus, assim como por imigrantes vindos de outros estados, como a professora falou agora, né? Vindos do Rio Grande do Sul, tá? Um exemplo.
todas essas pessoas, com seu modo de viver, com seus costumes, suas festas e suas ideias, contribuíram para o desenvolvimento do Estado e a formação da nossa cultura. As atividades que vocês irão fazer, pessoal, nas próximas páginas, vocês não irão fazer a atividade 2, tá? Na página 18 e 19 tem atividades, mas vocês não irão fazer a atividade 2. E aí, quando eu voltar, eu corrijo as atividades e explico o porquê de não fazer a atividade 2, tá? Porque agora não vai dar tempo, certo? Então, todo mundo fazendo as atividades da página 18 e 19, ok? Daqui a pouco a gente volta, tá? Que horas são? É até 11 horas que vai voltar? Então, daqui a pouquinho eu já vou mandar o link lá no grupo, tá, Gabriel? Fiquem de olho no grupo